Senhor presidente, me somando aos pronunciamentos que aqui já estiveram, já era antes da denúncia, a rejeição da última denúncia, sem dúvida alguma, o governo do senhor Michel Temer passará a história como o mais perverso em relação aos mais pobres deste país. O mais perverso em relação aos mais pobres e aos trabalhadores. Veja, senhor presidente, é da semana passada para cá, um conjunto de medidas contra os direitos dos mais pobres, contra os direitos dos trabalhadores. A primeira, a edição de uma medida provisória, e a gente pensa, a medida provisória não é para conter o gasto com os servidores públicos, com a casta de servidores públicos. Não, é a medida provisória de número 705, que não se destina, senadora Fátima, para os salários milionários do ministro Ives Gandra, que é a elite pequena do servidor público. Salários de 33 mil, ministro Ives parece que só em dezembro, diz a Folha de São Paulo, recebeu 89 mil, entre um conjunto de outras gratificações que tem. Salários como este é de uma elite do serviço público. A ampla maioria dos trabalhadores do serviço público brasileiro recebe um salário congelado há mais de 10 anos, em muitos casos. Ocorre que eles editam agora uma medida provisória, número 705, que é mais perversa do que o congelamento de salário dos servidores. É nominalmente a redução, porque, veja, para alguns servidores públicos, como é o caso dos servidores do meu estado do Amapá e dos servidores dos ex-territórios, adia, suspende reajuste de reposição de perdas salariais que já tinham sido concedidos. Para o conjunto do funcionalismo público, além disso, aumenta a contribuição previdenciária em 14%, ou seja, nominalmente é redução do vencimento do salário dos servidores públicos, é redução. Como se não bastasse isso, agora na lei orçamentária anual, senadora Fátima, retiraram 1,7 bilhões do Bolsa Família. SMP 705, para os servidores públicos, para aqueles mais pobres, não é para a elite do serviço público, não. Eles querem poupar 9 bilhões. Do Bolsa Família, senador Paim, ele tirou 1,7 bilhões. Sabe quanto o senhor Temer gastou lá na Câmara dos Deputados para se safar da segunda denúncia? Em emendas, em concessão de favores para deputados e deputadas? 30 bilhões. 30 bilhões. Então, ele quer poupar com os servidores públicos, com congelamento e redução nominal de salário de servidores públicos. Repito, não é a elite, mas são aqueles servidores públicos que trabalham, que labutam de dia a dia. 9 bi. Do Bolsa Família, dos mais pobres, retira outro 1,7 bilhões. E aí, para sacramentar, ele não poderia ter escolhido uma data melhor, senador Paim. A véspera do dia de finados, ele edita o decreto 988, que é, na prática, não à toa que foi na véspera do dia de finados, porque, na prática, a morte do modelo de Estado Nacional que o Brasil levou quase 200 anos para constituir. Esse decreto, em uma caneta, o senhor Michel Temer estabelece uma política de desinvestimento nas sociedades de economia mista do Estado brasileiro, como é o caso do Banco do Brasil. Ele, na prática, escancara as portas para a privatização do Banco do Brasil. Anuncia a privatização da Eletrobras. Senhor presidente, a Eletrobras é um dos mais belos patrimônios do povo brasileiro, construída e edificada no governo de João Goulart. Ninguém ousou tanto. Nem a onda neoliberal que varreu esse país nos anos 90 ousou tanto. Anunciar a privatização da Petrobras, abrir o capital
abrir totalmente o capital do Banco do Brasil, privatizar a Casa da Moeda, reduzir em 1 bilhão os investimentos no Bolsa Família, aumentar a contribuição previdenciária dos servidores públicos mais fracos e mais pobres em 14%, reduzir, senador Paim, o salário mínimo em R$14. O salário mínimo já está muito abaixo das perdas que os trabalhadores tiveram, muito abaixo das perdas que os trabalhadores tiveram nos últimos anos. Pela primeira vez na história do país, tem uma ação do governo de redução do salário mínimo. Nunca se imaginou isso. Então, eu não tenho parâmetro, senhor presidente, de tanta perversidade, de tanta maldade contra os mais pobres, quanto as últimas ações do governo do senhor Michel Temer. Não tem parâmetro. Na história nacional, este recorde, o senhor Temer e a sustentação que ele tem, passará em definitivo para a história nacional como aqueles que mais penalizaram e sacrificaram os mais pobres. Uma coisa, senador Lindenberg, o senhor Ives Gandra, nós temos que reconhecer, ele pelo menos teve a sinceridade de falar como alguém que quer construir nesse país, de fato, uma sociedade de castas. A sinceridade de um membro da elite econômica do país, um membro da elite escravocrata desse país, um membro da elite legatária, da elite portuguesa nesse país, que acha que o principal problema que o Brasil tem, que é o da desigualdade, não pode ser enfrentado. Pelo menos temos que reconhecer essa sinceridade. Embora essa sinceridade seja contra a nação e seja contra o principal problema que esse país enfrenta, que é o problema da desigualdade. Senador Lindenberg, tenho o prazer de ouvir vossa parte. Senador Randolfo, Vossa Excelência começou falando dos funcionários públicos, que Vossa Excelência tem razão. Tirando a elite aí dos servidores públicos, a gente falou do caso hoje do presidente do TST, Ives Gandra, os funcionários públicos recebem pouco. E volta a ter uma política que foi a política que existiu nos 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, porque as pessoas esqueceram. 8 anos de Fernando Henrique Cardoso foi reajuste zero. Agora, é diminuição de salário, porque além do reajuste zero, vem acompanhado com o aumento da contribuição previdenciária de 11% para 14%. Nós temos que derrotar isso aqui. Eu aproveito e chamo os servidores públicos para irem para as ruas, agora no próximo dia 10. Mas queria também, senador, parabenizar a Vossa Excelência. Eu apresentei um projeto de decreto legislativo, sustando esse decreto do Temer sobre as privatizações. Tem um Vossa outro Excelência nosso, apresentou tem outro, o seu. senadora Lídice e da Vanessa. E da Vanessa. Eu acho que é importante. O meu é 199 o número, o de Vossa Excelência parece que é 196 ou 197. A gente tem que juntar tudo, todos, fazer uma frente aqui dentro, porque, concretamente, esse decreto é inconstitucional. Ele faz referência à lei das estatais, que foi aprovada, e na lei das estatais diz uma coisa, que pode vender sem licitação ações de empresas de economia mista. Nós já discordamos disso lá. Agora, não fala em vender ativos. O que eles estão querendo é um absurdo. É vender sem licitação. Esse é o decreto. Permite privatização sem licitação. Entrega. Tem uma cláusula de sigilo. Ou seja, a empresa pode negociar com a empresa privada de forma sigilosa. Isso é o fim do mundo. Parabenizo Vossa Excelência pelo pronunciamento. Agradeço, senador Lindenberg. Então, rapidamente, passo para o senador Paulo Paim, a parte, e em seguida, presidente, só para concluir. Senador Randolfo, eu assisto a fala de Vossa Excelência e fico aqui a imaginar se o presidente Temer está ouvindo Vossa Excelência. Um presidente que não chega a ter 2% de apoio popular. Um presidente que o Supremo, por 2 vezes, pediu licença à Câmara, não deu para processá-lo. Um presidente que, por tudo que Vossa Excelência falou, e todos aqui praticamente falam, só faz maldades. Eu pergunto, será que ele consegue dormir à noite? Ataca servidor, ataca a Amazônia, ataca a Eletrobras, ataca o salário mínimo, ataca os aposentados. Com essa reforma trabalhista, discrimina as mulheres. Está claro, pela forma que foi feita. Como é que ele consegue ainda
se sustentar no cargo. Hoje eu tive, aqui eu termino, uma audiência pública na CDH para discutir a dívida cidadã. A Fatorelli foi a estrela principal, mas estavam lá representantes de 9 países. Eles estão abismados com o que vem acontecendo aqui no Brasil. E os brasileiros que falaram, quando vão ao exterior, ficam encabulados com tudo que está acontecendo em matéria de retrocesso, em todas as áreas. Por isso, Vossa Excelência está coberto de razão. Parabéns ao Vossa Excelência. Vossa Excelência, quando vai à tribuna, pode crer que muita gente para ouvi-lo. Eu sou um deles. Eu que fico honrado com a parte de Vossa Excelência, senador Paulo Paim. E já para concluir, senhor presidente, eu queria reiterar o convite, a convocação que o senador Lindenberg reproduziu aqui das centrais sindicais, dos sindicatos, do movimento social do Brasil. Não é só os servidores públicos, são os servidores públicos, os trabalhadores em geral, são os mais pobres que no dia 10 têm que ocupar as ruas desse país. Não podemos aceitar passivamente essa ofensiva contra direitos essenciais, conquistada ao longo do tempo pelos trabalhadores brasileiros, que está sendo protagonizada pelo inquilino que está no Palácio do Planalto. Então, dia 10, eu estarei participando das mobilizações, senador Paim também, e reitero o convite, a convocação das centrais sindicais, dos movimentos sociais, dos movimentos servidores públicos, para ocuparmos as ruas do país. Para concluir, senhor presidente, só em 1 minuto, só para concluir, eu queria aqui, só rapidamente, eu falei, destaquei ainda há pouco, a perda que todos nós amapaenses tivemos do jornalista Rui Guarani Neves. É importante aqui, eu queria aqui só destacar mais alguns dados da biografia de Rui Guarani Neves para constar nos anais do Senado dessa sessão do dia de hoje, reiterando a enorme perda que todos nós amapaenses tivemos. Rui Guarani Neves, amapaense de Oiapoque, é jornalista, foi jornalista, técnico em eletrônica, aposentado. Tinha um talento para escrita que manifestou-se desde a infância, quando ainda estava em sala de aula. Escreveu, naquele período, escreveu críticas à professora por causa do uso da palmatória nas sabatinas de tabuada. Isso ainda nos anos 30. Em 1947, mudou-se para Macapá a fim de completar os estudos e ingressou no serviço público como radiotelegrafista. Após alguns anos, exerceu também o cargo de superintendente de telecomunicações do então Território Federal do Amapá, sob o qual, em 1972, fez parte do grupo de trabalho para o estudo da viabilidade da televisão em Macapá. Durante a carreira de servidor público, já publicava artigos no jornal Amapá, alguns de conteúdo técnico. A partir de 1983, após a aposentadoria, dedicou-se ao jornalismo, escrevendo para o Jornal do Dia e o Jornal Diário do Amapá, com centenas de artigos publicados. Jornalista, autodidata, cujos textos surpreendem pelo humor crítico, em 1995 foi destacado no livro Colunistas Brasileiros, editado pelo Sindicato de Jornalistas Profissionais no estado de São Paulo, entre os melhores formadores de opinião do país. Eu queria só concluir, então, o pronunciamento fazendo essa referência a essa perda inestimável que tivemos no Amapá. Senador Randolfo, o senhor me permite uma parte? Por favor, senador Capiberibe. Eu queria me juntar a Vossa Excelência nessa homenagem ao jornalista Rui Guarani, que eu conheço de longas datas e que prestou serviços relevantes à história do nosso Estado. É descendente é remanescente da Revolução Paulista. Os avós deles foram desterrados lá em Clevelândia do Norte. Uma história muito bonita dele e de toda a família. E queria fazer 2 registros também que nos causa profunda pena, né, dessas perdas, que é do Joelso Mira, que faleceu repentinamente num infarto aos 51 anos, causando uma dor, um militante do nosso partido, o Partido Socialista Brasileiro, um militante social. E também de uma das figuras mais bonitas que o Amapá já produziu, que é Tomé Belo, lá do Carvão, do município do Mazagão. Olha, que Deus os tenha, que Deus os receba de braços abertos. Obrigado, senador. Vossa Excelência faz destaque fundamental aqui. Foram 3 perdas inestimáveis neste final de semana e hoje para o Amapá: Rui Guarani, Joelso
belíssimo militante social, e o Tomé, que inspirou todos nós da esquerda amapaense. Que sonhava com a universidade lá no Carvão, mas ele construiu e desenvolveu uma belíssima escola, né, a Escola Família Agrícola da do Carvão. Portanto, obrigado pela parte. Eu que agradeço, senhor Caparibe, e concluo dizendo realmente essas foram três enormes perdas para todos nós amapaenses, Joelson, Tomé e Rui Guarani. Tenho certeza que Deus os receberá em festa nos céus, farão uma falta enorme à sociedade amapaense, uma perda enorme para a luta social no Amapá, para inspirar as atuais gerações e as gerações que virão, e eu tenho certeza onde eles estarão, continuarão. O Rui escrevendo, o Tomé inspirando com seu exemplo de luta social e o Joelson com sua atuação militante. Era o que tinha, lhe agradeço, senhor presidente.